Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre os veículos e os universos para a manifestação da mente absoluta, do tudo e nada, do Deus verdadeiro, da fonte incriada, como você queira chamar, que estava na existência negativa, ou seja, não havia manifestado de si absolutamente nada. Isso eu expliquei na aula anterior, intitulado como uma nova série aqui no canal, chamada de Cosmogênese. Então hoje é a segunda aula. Se você não assistiu a aula passada, assista para compreender esse estudo, tá bom? Então eu quero falar hoje, pessoal, da criação das dimensões ou dos veículos apropriados para a manifestação do verdadeiro Deus, como tudo passou a existir e ser formado no nosso universo. Esse estudo aqui está embasado no conhecimento que eu venho já estudando há mais de 15 anos, que é a Kabbalah e também a sabedoria das eras ou a ciência das idades. Eu vou utilizar aqui como arquétipo a árvore da vida para que você consiga entender melhor de uma forma lúdica e elucidando assim aquilo que está além da nossa compreensão. Como eu sempre falo, é necessário nós termos símbolos para que assim a gente possa compreender aquilo que está abstrato, aquilo que está além da nossa mente, tá bom? Aqui nós temos ao menos 5 sentidos limitados e para entender essas questões mais espirituais, mais profundas, né, estou aqui recorrendo a tradições milenares para que você consiga entender assim como eu entendi, tá bom? Desde já vou pedindo, deixa seu like para fortalecer o canal. Se não é inscrita, não é inscrito, inscreva-se, compartilha depois de assistir esse vídeo com outras pessoas, se assim você desejar. Desde já aqui o meu agradecimento, tá bom? Bom, vamos começar então essa nossa segunda aula para entendermos como aconteceu a criação das dimensões até chegar aqui no nosso plano físico, plano denso, onde na árvore da vida é chamado de Malkuth. Então, antes do universo ser manifestado, como você está vendo, existia somente a causa sem causa, o absoluto, que é designado simbolicamente na árvore da vida como sendo Ain, que significa existência negativa. Falei isso na aula anterior, tá bom? É considerado como o nada e o tudo, porque é a fonte eterna incriada e de si surgiu toda a potencialidade, que é chamada também de a substância primordial, para serem criadas todas as dimensões. E essa existência negativa, o verdadeiro Deus absoluto, de si manifesta uma consciência criadora, que, como você está vendo logo abaixo de Ain, é chamado de Ein Sof, que é a luz ilimitada, é a sabedoria, é a inteligência suprema ou a mente universal. Essa luz divina ela é conhecida como Pai e Mãe. E ainda não existia o tempo, apenas o espaço e a consciência criadora. Nada havia sido manifestado porque ainda não existiam dimensões, não existia ainda veículos apropriados para essa manifestação do poder absoluto que eu vou explicar no decorrer desse vídeo, tá certo? Então a suprema inteligência que iniciaria todo o processo criativo para ser manifestado, começa então a, digamos assim, criar dimensões e veículos para poder se manifestar no universo apropriado de acordo com a sua potência, tá bom? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que como você está vendo, de forma lúdica, estou colocando aqui o absoluto, a mente universal, pai, mãe e filho, são termos utilizados para designar algo abstrato. Então, o absoluto, a mente universal, seria ainda a existência negativa, que ainda não existia nada. O que manifesta-se primeiro dessa mente, desse absoluto, é o que é chamado de pai e mãe, que, digamos assim, é a primeira fonte, é a consciência criadora. E o pai e mãe de si manifesta o filho, que é o que dá forma a todas as coisas, é o que dá vida a todas as coisas. Isso é conhecido como o Cristo, ou o Verbo. Então você pode ver que o que o João fala no início do seu evangelho, que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, ele estava se referindo ao que a própria árvore da vida fala através da Kabbalah, que é chamado de Ein Sof Aur, que o Cristo estava com o Pai e a Mãe e com a mente absoluta, que é um Deus só, vamos entender assim, mas com uma manifestação trina, tá? Que atuam em unicidade, por isso que Jesus, através do seu Espírito, como tendo o Espírito do Cristo, falava, eu e o Pai somos um, criam
todas as manifestações de dimensões e seres apropriados para assim poder criar todas as coisas, tá certo? Então, o que você vê lá no Antigo Testamento, Deus Yahvé, veja que está abaixo do Filho, ele é uma criação, porque o Pai, a Mãe, o Filho e o Absoluto, a mente universal, manifestam o quê? O primeiro universo, que é o universo espiritual, e, digamos assim, o veículo para poder criar através desse universo, dessa dimensão, é chamada de Yahvé. Tá bom? E nós vamos falar mais sobre isso no decorrer das aulas. Então, pessoal, nesse estágio de manifestação, ainda não havia seres celestiais, não haviam anjos, não havia nenhuma entidade espiritual para iniciar. Essas entidades e seres seriam os veículos, certo? Para criar os universos e as dimensões. Então, ainda não havia esses seres celestiais para iniciar o processo de construção dos universos, tanto invisíveis como visíveis, e esses seres seriam os responsáveis pela manifestação da formação universal, pela vontade do Pai, juntamente com o Filho. Então, o Pai e Mãe, ou consciência absoluta, a mente, a inteligência suprema, ele cria todas as coisas em unidade com o Filho. E nós vamos ver logo sobre essa questão do Cristo. Já os seres divinos, os deuses, os anjos, os poderes, as potências, eles são o que? Os veículos para formar a criação do que a mente ou consciência divina chamada de Pai emana. Então é como se fosse uma ordem, uma consciência emanando, né, uma ideia que esses veículos, esses deuses, esses anjos iriam então formar através da substância primordial que manifestou de si todas as coisas. Essa consciência absoluta, pessoal, não é manifestada a criação, ou seja, esse Deus absoluto nunca esteve aqui na sua potência, mas manifestou de si através de veículos, de dimensões, tá? Para que assim pudesse ser conhecido, porque o Pai, em unidade com o Filho, vamos dizer assim nesses termos, eles começariam a se manifestar por meio dos seres criados. Então nós poderíamos dizer que os deuses, Yahvé é um desses deuses, os anjos e poderes divinos, são o cérebro da mente ou consciência absoluta. Então, mente e cérebro seriam duas coisas distintas, mas que atuariam em conjunto. Então, imagine a mente e o cérebro como algo distinto, mas que funcionam em harmonia e unicidade, tá certo? Então, esses seres divinos, você vê aqui na imagem, são chamados de Elohim, porque até vou mostrar agora aqui no primeiro versículo do Gênesis, é falado, né, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, mas esse Deus é Elohim, que são anjos, são deuses, são poderes que formam os universos, as dimensões, a partir da substância emanada pela mente criadora. Nós vamos ver já aqui, ó, através do hebraico, que isso deixa bem claro. Ó, é aqui que começa a ser explicada a formação do nosso universo no livro do Gênesis. Então, aquilo que você lê no primeiro capítulo, no primeiro versículo, não é o início de todas as coisas, mas sim da formação das dimensões até chegar no reino material. Mas antes disso, existia quem? O Verbo junto com o Pai e com o Absoluto, que de si manifestou todas as coisas. Por isso que o João explica bem direitinho. O João era um conhecedor da Kabbalah, conhecia a árvore da vida. Então, porque a árvore da vida, pessoal, ela existe em todas as tradições, tá? Antes dos hebreus formarem a árvore da vida, os sumérios já possuíam esse conhecimento, tá bom? Então a árvore da vida já era atuante, assim dizendo, nos mistérios divinos para os sumérios, que existiram antes, muito antes dos hebreus, tá bom, pessoal? Por isso que o que eu falo aqui de sabedoria das eras, que eu vou explicar o que é isso, é a sabedoria milenar, a ciência das idades, tá bom? Então, quando fala aqui os Elohims, né, não é Elohims com essa, Elohim, que já está no plural, fala sobre esses deuses criando o quê? Os céus e a terra, mas esses céus seriam o quê? As dimensões espirituais que foram criadas pelo Verbo juntamente com o Pai e o Filho. Então Yahvé, ele começa a criar seus anjos, o seu exército celestial, começa a formar depois aqui no reino universal o Sol, enfim, mas tudo isso já veio foi formado e foi criado através de uma substância já existente.
E o próprio termo Elohim no hebraico, veja você mesmo, designa algo no plural, governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses. É um plural intensivo que quando Javé fala que eu sou o único Deus, ele não é o único, não é bem assim, não é o único, tá, pessoal? Digamos assim, ele é considerado o Deus dos deuses, que a própria Bíblia afirma isso, tá bom? Mas nós vamos falar mais de Yahvé mais para frente, tá? Então, para entendermos com maior clareza, a consciência, presta bem atenção, só pode se manifestar, pense com a sua consciência, ó. A consciência ela só pode se manifestar no plano visível, no espaço, tempo e matéria, através do meio em que ela pertence, certo? Ou seja, a mente só pode se manifestar se existir o quê? Um cérebro. Caso contrário, ela permanece na existência negativa e imanifestada, que na árvore da vida é chamado de Ain. Então, pessoal, veja, seria o mesmo que dizer que a causa de algo só pode tornar-se manifestada em qualquer plano de existência, somente manifestando-se naquele plano por meio do veículo apropriado. Então, nós não podemos pensar que vamos dizer assim, um livro ele pode captar ondas de rádio. Não, o livro não pode captar onda de rádio porque ele não é o veículo apropriado para captar onda de rádio. Agora, a tecnologia que é colocada num rádio, num aparelho, esse sim. Então seria essa distinção que eu estou fazendo aqui para que você entenda que cada dimensão criada, cada universo, quando eu falo universo, seria o físico, o astral, o espiritual. Cada universo contém os seus veículos apropriados para a manifestação do ser absoluto, tá bom? É isso que você tem que entender. Não estou falando aqui de Yahvé. Quando se fala de Yahvé, pessoal, Javé, o Deus do Antigo Testamento, nós podemos afirmar com toda certeza que ele é uma criação da manifestação da consciência absoluta que manifestou todas as coisas de si, criando o plano espiritual. Então, os anjos seriam o quê? A manifestação da consciência chamada Yahvé, como sendo sua manifestação no plano espiritual, astral e físico. Então, é uma hierarquia. Existência negativa manifesta o pai e a mãe, que manifesta o filho, para ver cada um a sua responsabilidade de criação, vamos assim dizer, a sua incumbência. Depois, o filho, o verbo, né? Com o pai e a mãe, eles criam, então, o universo espiritual, que é o primeiro universo que na árvore da vida é denominado como Keter, e ali, então, se cria o primeiro veículo desse Deus absoluto, dessa mente absoluta, que é chamado de Yahvé. E Yahvé cria, então, de si outras consciências chamadas de anjos, que a Bíblia fala que são Elohim. Então, Javé seria o líder, o rei dos Elohims. E dos anjos manifestam-se outros princípios para que chegue até o plano astral, e do plano astral se manifesta o plano aqui mais denso chamado de matéria, que nós vamos estudar sobre todos esses planos parte a parte, tá, pessoal? Aqui estou explanando para você. Então, a manifestação da consciência chamada Yahvé são os anjos que são criados para existirem no plano espiritual, no plano astral e aqui mais próximo do físico. E nós somos o quê? O veículo apropriado para a manifestação de um fragmento da consciência absoluta, pai e mãe, tendo como veículo apropriado para a manifestação no plano físico, criado por Yahvé nesse universo, o nosso corpo físico. Então nós somos um veículo da manifestação do Deus Altíssimo existindo aqui nesse universo, ou seja, no plano físico. Então tudo está interligado. E o apóstolo Paulo ele escreveu o mesmo que eu acabei de falar até agora, quando ele escreveu em Romanos 1, versículo 19 e 20, é o seguinte: porquanto o que de Deus, esse Deus que ele está falando é o Altíssimo, tá, pessoal? O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, tudo que é criado, pessoal, em todos os universos, tem uma manifestação
do absoluto e manifestam o absoluto de alguma forma. Por isso que o verdadeiro Deus, a mente universal, é chamada de onipotente, onipresente e onisciente, porque ela está presente e existente em todos os veículos. Você vai entender melhor agora, para nós fecharmos essa ideia. Pense no calor e na luz do sol. Essa luz e esse calor só pode se manifestar se somente tiver um veículo apropriado para tal manifestação, isto é, a estrela a qual nós chamamos de sol, certo? O mesmo acontece com o verdadeiro Deus, o absoluto, Ein Sof, Ein Sof Aur, que antes não havia se manifestado. É como se ele fosse a luz e o calor, mas ainda não havia criado a estrela para manifestar. Tá? Ele estava numa existência negativa, porque se não tiver estrela, a luz e o calor existem, mas estão ainda numa existência não revelada. Tá? E por quê? Porque esse Deus absoluto não havia se manifestado porque ainda não existia veículo e universo apropriado para de cima se manifestar. Espero que você esteja compreendendo. Então, a luz e o calor do sol só podem se manifestar se existir a estrela. Caso contrário, elas existem, mas estão ocultas, estão na existência negativa, tá certo? E descendo aqui para o microcosmos, pensa no seu corpo quando ele está dormindo. A sua mente, ela cessa o trabalho no seu corpo, certo? Você fica em estado dormente, que é o seu veículo de manifestação. Ou seja, a mente, quando você está dormindo, ela cessa o seu trabalho. E isso também, pessoal, acontece, digamos, esse cessar no mundo físico, que é o seu plano de existência. Porém, a mente continua a existir e manifestar-se no plano espiritual e mental. Então, para quem olha, vamos dizer assim, uma pessoa dormindo aqui no plano físico, a mente, ela não existe como manifestação, mas está lá. Agora, quando o corpo acorda, a mente manifesta-se através do cérebro em conjunto com todo o corpo. Então pense nessa analogia como sendo a manifestação da consciência absoluta em tudo que existe e criado, ou seja, a Ein Sof e a Ein Sof Aur, que é o espaço incriado, o pai, mãe e filho seriam essa mente que precisam criar esses universos e veículos apropriados para de si se manifestar. Espero que você esteja entendendo. É difícil, pessoal, tá? Mas é a forma mais compreensível de nós entendermos. Então, dessa forma, o espírito e matéria, para serem manifestados, porque espírito e matéria é a mesma coisa, só que em vibrações diferentes, então espírito e matéria, para serem manifestados, ambos precisam estar diferenciados para então poder interagir um com o outro. Então, resumindo, sempre existiu algo que é eterno, que contém tudo, existe e sempre existirá, está sempre lá, no imanifestado, na existência negativa. Contudo, só pode se manifestar quando existir um veículo e o plano ou dimensão ou universo apropriado para se expressar, estando todas as coisas criadas, formadas e ativas, tá bom, pessoal? Espero que você tenha compreendido. Eu sei que é complicado, se não entendeu, volta de novo. Se tiver alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Se não entender alguma coisa, eu vou ter o imenso prazer dele responder, tá bom, pessoal? O que eu quis dizer hoje, como a Árvore da Vida explica, é que lá, aquele Ein Sof que você está vendo, seria a existência negativa, certo? Quando manifesta a luz, aí existe uma polaridade, ó, a luz, que é o Ein Sof, que é o Cristo, que é chamado da luz do mundo. O Ein Sof seria o pai e a mãe. Então começa a existir agora uma polaridade que é manifestado através do plano espiritual, que é chamado ali de Keter. É ali que começam a ser criados os anjos e Yahvé, que é o primeiro, vamos dizer, a primeira dimensão e os primeiros veículos da manifestação do Filho, do Pai e Mãe e do Absoluto. Aí Yahvé, como sendo, digamos assim, o regente desse universo, ele cria o quê? Os próximos planos, que vem aqui descrito, que é o mundo da criação, chamado de mental, depois o mundo da formação, que é o astral, né, que é a parte dos sentimentos da alma, e depois o mundo da ação, que é o reino físico. Nós vamos falar mais sobre isso, pessoal, em outras aulas, tá? Por isso não perca toda essa série, começando desde a aula 1, hoje a aula 2, depois dando continuidade, para compreender esse assunto que é de extrema
é difícil, mas é extremamente profundo, para que assim possa em você despertar, evoluir a sua consciência, tá bom? Espero ter contribuído com mais essa aula. Se gostou, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Compartilha com outras pessoas. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!